Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia para todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Esse é o canal DRM, o canal DRM Rodrigues, o canal do Livros Apócrifos. Esse amigo que está apresentando para vocês é o Denilson e eu quero desejar a todos vocês já nesse dia que o Altíssimo possa abençoar todos vocês. Obrigado por você estar participando do nosso canal. Obrigado por você ser esta pessoa que está nos acompanhando todos os dias. E hoje, pessoal, nós temos um assunto, vamos tratar de um assunto que nós deveríamos estar explicando para todas as pessoas e, replicando essa história para todos, para que vocês possam entender. Você que é evangélico, você que é de Yahushua, você que agora conheceu Yahushua, está largando o sistema religioso, você brasileiro, que você também tem que saber essa história, você que mora nas Américas, né, tanto no México, como no Peru, Paraguai, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, você que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, principalmente Califórnia, você que mora no Canadá, pessoal, você que mora na Europa, África, Ásia, você que mora na União Soviética, você que mora na Inglaterra, Irlanda, você que mora na França, Suíça, Alemanha, todos vocês irão e vocês farão parte dessa profecia bíblica. E dos últimos dias, segundo o profeta Daniel, a verdade, com o avanço da tecnologia, nós iríamos propagar a verdade para todas as pessoas. E nós estamos aqui para levar um pouquinho do nosso conhecimento para todos vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer já aquele pessoal que se inscreveu ontem no nosso canal, que teve pessoas se inscrevendo ontem. Todo dia tem pessoas se inscrevendo no nosso canal. Eu fiz uma proposta para todos vocês, pessoal. Quando nós completarmos 2.000 pessoas no nosso canal, que ainda não temos 2.000, nós temos muita visualização, mais de 20.000 visualizações, mas nós temos inscritos no nosso canal poucas pessoas. Nós precisamos, para que a plataforma rode os nossos vídeos, nós precisamos que você nos apoie. E qual é o seu apoio? É dando sua oferta? É dando dízimo? Não. É você falando bem do Denilson? É também, mas a principal objetivo é vocês se inscreverem no canal. Então vocês que estão aí, estão nos vendo, dá essa força pra gente. Se inscreva no canal. E depois de mais de 1.000 vídeos, né? Quando nós chegarmos a 2.000 vídeos, farei um vídeo surpresa para todos vocês. Tá bom, pessoal? Tá tudo certo assim? O nosso amigo irmão Lucas, ele me deu uma orientação e eu quero agradecer, Lucas, de coração. Eu quero agradecer a você pela orientação que você passou para mim. Realmente eu tenho falado as histórias, tenho contado e eu tenho pegado um gancho lá no final e eu tenho antecipado às vezes algum pensamento quando eu falo da palavra. Hoje nós vamos tentar ser um pouco claro para vocês. A gente já tenta ser claro o possível, mas nós vamos ser mais claro ainda para que vocês tenham a visão do que nós estamos entregando para todos vocês. E hoje, pessoal, nós vamos falar uma passagem que está no livro de Mateus, né? Está aqui nessa Bíblia aqui, na Bíblia do João Ferreira de Almeida, né? Foi traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Nós vamos ler essa palavra para você e vamos explicá-la para todos vocês. Ela está no livro de Mateus, no capítulo 10. É do versículo 1 até o versículo 25. Mas até o tema, o capítulo, o versículo principal eu vou ler para vocês e vou explicá-lo à luz do entendimento. Aí olha só, presta atenção. Está aqui Jesus, tá, pessoal? A gente sabe que o nome Jesus é um nome que foi os gregos e os romanos colocaram naquele salvador da humanidade, se chamou Yahushua. Vamos ler Jesus para você entender, porque tem muito evangélico, tem muito católico, tem muita pessoa que olha para a Bíblia do João Ferreira de Almeida e vê o nome Jesus, porque esse nome Jesus já está na mente das pessoas.
Mas o verdadeiro nome de Jesus é Yahushua. Vamos ler para vocês o capítulo? Então preste bastante atenção para que você possa fazer suas comparações. Tá bom, pessoal? Jesus reuniu os seus 12 discípulos e deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos. Jesus reuniu seus discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Ora, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, que é Caifás, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o colaborador de imposto Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, aquele a quem traiu Yahushua, ou Jesus. E Jesus enviou esses 12 com esta recomendação. Agora é que eu vou falar as recomendações para os discípulos. Não tomeis no caminho dos gentios. Preste atenção nessa palavra. Não tomeis o caminho dos gentios. Nem entreis em cidade de samaritanos. Nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse versículo é o chave. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos lá, vamos explicar para todos vocês, para que vocês entendam o que esse texto quis dizer. Pessoal, vamos voltar um pouquinho na Bíblia, para a gente poder entender bem e ficar bem claro na nossa mente. Noé teve 3 filhos, correto? Sem, Cã e Jafé, correto? Jafé era o mais velho, Sem era o do meio e Cã o mais novo. Tá tudo certo assim? Tá correto? Você entendeu? Então tem 3 filhos. Depois que a arca parou sobre o Monte Ararat, esses 3 filhos de Noé fizeram a repovoação do mundo. Fizeram a repovoação do mundo. Essa repovoação, ela se dividiu em 3 partes iguais, que foi a Europa, a Ásia e o continente americano, ou continente africano. E o América era colado no continente americano. Tá entendendo agora, pessoal? Para isso vocês têm que olhar o mapa mundi. Então o continente americano, Estados Unidos, Brasil e México, era o sul da África, ou a antiga Etiópia. Tá bom, pessoal? Ou o Grande Egito. Então esses 3 personagens, chamados Jafé, Sem e Cã, foi o início da redistribuição das pessoas no mundo. Você está entendendo isso que eu estou passando, né, pessoal? Bom, beleza. Partindo daí, partindo dessa distribuição, Jafé era o mais velho. Isso está no livro de Gênesis. Lá vocês vão ter que ler Gênesis, pessoal. Porque para você constatar aquilo que eu estou falando para você, eu estou só botando doce na sua boca para você pesquisar. Você tem que pesquisar, você tem que ler. Você não precisa fazer do Denilson, ou do pastor, ou de quem quer que seja, sua moleta. Você tem que, com seus olhos, constatar. O Jafé era o mais velho. Aí, durante as pesquisas que eu fiz, e que muitos fizeram, Jafé, ele não teve uma só, Noé, ele não teve uma só esposa. Os 3 filhos não foi de uma só mulher. Não foi só da primeira esposa de Noé. Os 3 filhos que Noé tinha eram de esposas diferentes. E o último, pasmem vocês, que era Cã, ele era pretinho. Por quê?
segundo relatos de livros apócrifos, Noé foi casado com uma descendente de Caim. A prole se misturou. Lembra das histórias que eu contei lá no início sobre quando Caim matou Abel? Caim matou Abel e fugiu. E depois de Abel nasceu Sete. Eu tenho que sempre estar remetendo lá no início, porque por isso que eu falo para vocês, a gente tem que entender o início para a gente compreender o presente e planejar o futuro. E nós estamos inseridos nesse meio aí, pessoal. Todos vocês estão inseridos. Eu acho que mais fácil do que essa explicação, vocês não vão ter em quase lugar nenhum. Então, pessoal, quando o Noé casou com uma descendente de Caim, ele teve um filho pretinho. O filho pretinho se chamou Cã. Então, o Noé teve 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Na redistribuição do mundo, agora você vai começar a entender, os descendentes de Jafé ficaram com a Europa. Os descendentes de Sem ficaram com a Ásia. E os descendentes de Cã ficaram com a África geral. Aí na África você vai incluir todos esses países, Egito, dentro dessa África, ou dentro do Egito, ou dentro da Etiópia, ficaram todos os países. Brasil, vou botar hoje, Brasil, México, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Estados Unidos, todo esse continente americano, junto com o continente africano, junto com Kuwait, Uzbequistão, junto com Irã, Iraque. Então, todos esses países que você conhece, que tem um mundo árabe, ficou para os canitas. Os asiáticos ficaram, os semitas ficaram com a Ásia e os jafetistas ficaram com a Europa. Tá entendendo agora, pessoal? Tá claro assim? Os jafetistas, existe uma profecia: alargue Jafé a sua tenda, alargue Jafé a sua tenda, porque antigamente tenda era o local aonde se abrigava. Alargue, tem uma profecia, é bíblico, alargue Jafé a sua tenda, e Cã e Sem seja como escravo, ou Canaã e Sem seja como escravo. Entenderam essa parte? Nós vamos chegar na casa perdida de Israel. Beleza, pessoal? Partindo desse princípio aí, dessas 3 populações, elas cresceram, pessoal. Só que uma parte dos jafetistas, que é a família Gomer, se transformou em Askenaz, que eram os descendentes da família Gomer. E quem são os Askenaz? Quem são os semitas? E quem são os canitas? Então, existem 3 etnias diferentes aí. Esses Askenaz, que eram filhos de Jafé, que moram na Europa, essa descendência de Askenaz é a que está hoje dominando o mundo. Eles estão detendo todo o ouro do mundo. Eles se transformaram naquelas 8 famílias que vocês conhecem, as mais poderosas do mundo. Porque esses Askenaz, eles venderam-se para Lúcifer e para Rassatã. A promessa era para eles. A promessa era sempre para o primogênito. O primogênito é o filho mais velho. E o filho mais velho era Jafé. E Jafé deveria reinar sobre os irmãos. Está começando a entender agora um pouquinho da história? Então todo europeu, na sua maioria, não são todos, eles são descendentes de Jafé. Os asiáticos são descendentes de Sem, são os semitas. E os descendentes da África são os canitas.
e também os cananitas, que são cananitas. Canaã era filho de Cã. Quando Noé amaldiçoou amaldiçoou a Cã, mas a maldição não foi para Cã, foi para o filho de Cã, que era Canaã. Os cananitas receberam por herança as Américas. Está começando a entender? As Américas. Olha só, você tem que colocar à sua mente o seguinte: o mundo era tudo junto, era um bloco só de terra. Quando Noé desceu da arca, virou um bloco só de terra, tudo junto. Europa, América, tudo era um bloco só de terra. Só existia o leste e o oeste. Norte, sul, isso aí não existia. O ocidente e o oriente. Duas partes do mundo, ocidente e oriente. Depois de que eles fizeram uma lama danada aí, redividiram tudo, esses mapas geográficos estão sempre se dividindo, eles dividem para confundir a mente das pessoas. Pessoal, então o Criador, ele fez uma aliança com Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Abraão, ele saiu da terra dele, dos caldeus. Abraão largou tudo que o pai dele fazia, que o pai dele era um idólatra, adorava uma imagem, e o pai de Abraão, ele era escultor. Tem uma passagem até linda, que Abraão, ele estava limpando a escultura e viu a cabeça da escultura caiu. E Abraão ficou olhando para aquela cabeça e falou: como é que pode isso? O meu pai adora uma imagem que é um Deus e ele tem que refazer a cabeça do Deus. Como é que isso acontece? Isso é só um spoiler que eu estou dando, tá, pessoal? Para voltar para a história. É isso que o Lucas estava tentando reclamar. Mas eu tenho que falar, Lucas, sobre esses detalhes para que a sua mente possa se aguçar. E você possa entender de maneira bem clara. Se tiver difícil, a gente reconta essa história para todos vocês. E eu estou tentando fazer uma didática em que vocês possam pegar essa história e entendê-la. Vai ser um pouquinho de demora desse vídeo. Nós vamos falar bem devagar para que você compreenda essa história. E Abraão, pessoal, ele teve um filho, na verdade teve dois filhos. Essa história todos vocês conhecem, que era Isaac e o outro era Ismael. Vocês conhecem essa história. De Isaac nasceu Jacó e Esaú. Beleza? Jacó e Esaú. De Jacó nasceram 12 filhos. Agora você vai começar a entender, eu vou correr com a história. 12 filhos. Esses 12 filhos era a casa de Israel. Ou seja, 12 filhos de Jacó. Compreendeu? 12 filhos de Jacó. Aí vem esses 12 nomes. Zebulon, Naphtali, Manassés, Dan, José. Então essas tribos com esse nome eram os filhos de Jacob. E os ismaelitas, que se tornou no mundo árabe, eram os descendentes de Ismael. Aonde hoje, em 2020, os ismaelitas estão naquela faixa de Gaza lá da Europa, né? do continente asiático e europeu. É uma parte de cada um. Esse país está lá. Então os descendentes de Ismael, todo mundo árabe são descendentes de Ismael. E os descendentes de Jacó não tinham um país para ele ficar. Eles não tinham um lugar. Lembra que Jacó não tinha onde reclinar a cabeça? Ele estava fugindo de Esaú, então eles não tinham aonde reclinar a cabeça. Essas 12 tribos, esses 12 filhos, eles tinham que permanecer juntos, porque a promessa que foi falada para o nosso pai Abraão era para os descendentes dele. Olha, nós vamos chegar na gente aí, hein, pessoal? Preste atenção que nós vamos chegar na gente. Esses 12 filhos, eu já pulei um montão de história para vocês ficarem entendendo. E eu não vou esquecer de falar dos Askenazes para você, porque você vai entender quem são os Askenazes hoje, em 2020, atuando dentro do contexto mundial. Essas 12 tribos, esses 12 filhos, eles começaram
a caminhar juntos, caminhar. Eles caminhavam juntos. Então, diante de todo o Egito ou a África, eles caminhavam. Eles caminhavam. E eles chegaram nesse país que se chamava Yahushurum. Agora vocês estão entendendo? Eles foram para esse país que está, nesse país que está submerso, aonde tinha na sua capital Jerusalém, e aonde tinha o rei perfeito Melquisedeque, onde Abraão deu o dízimo para ele, pagou um imposto para ele. Está começando a ficar claramente de vocês? Essas 12 tribos entraram ali. E ali elas permaneceram naquele país submerso hoje. Permaneceram as 12 tribos ali, estavam juntinhas. Foram vindo reis nessa cidade de Yahushurum, qual você conhece como Israel. Vários desses reis, um dos maiores reis dessa cidade se chamou o rei Davi. Vocês conheceram a história do rei Davi? Aquele que lutou contra o gigante, que você não acredita que tem gigante na terra? Davi lutou contra o gigante Golias. E as 12 tribos estavam juntinha com Davi, ali naquela cidade de Yahushurum, o qual você conhece como Israel. Tá tudo certo por aí? Tá claro a explicação? Essas 12 tribos, lá no livro de Reis, você tem que ler o livro de Reis para você entender. Lê ele todo. Lá no livro de Reis, no reinado de... Aí eu vou contar, você já conhece a história do rei Davi. Que o rei Davi estava em Hebrom. E em Hebrom ele conheceu uma mulher maravilhosa. E aí ele se envolveu com essa mulher, matou o marido dessa mulher. E essa mulher deu um filho que se chamou Salomão. Salomão, vocês conhecem a história de Salomão, do rei Salomão. O qual hoje aí tem um templo aí em São Paulo que faz mensura ao rei Salomão. O problema, pessoal, foi o rei Salomão. Por que o problema foi o rei Salomão? As 12, a casa de Israel estava junta no reinado de Salomão, nesse país chamado Yahushurum. Ela estava juntinha. Mas Salomão teve 2 filhos. Salomão, ele se desviou da presença do Criador porque ele teve 1000 mulheres. E essas 1000 mulheres, cada uma dessas mulheres, ou parte dessas mulheres, adoravam outro deus, outros deuses. E uma dessa mulher, em particular de Salomão, adorava Moloque. Moloque era um deus que adorava sacrifícios de criança. Por isso que essa palavra sacrifício nas igrejas, você tem que ficar arrepiado com essa palavra sacrifício. Porque ela está linkada diretamente a Moloque. Agora está começando a entender? Explicação mais clara do que essa você não vai encontrar em templo evangélico. Não vai. E tem mais coisa aí, pessoal. Esse vídeo vai se estender um pouquinho para você entender claramente. E agora você entender o seu papel diante disso que nós estamos falando aqui. Lembre-se que eu vim e Jesus mandou os discípulos ir para a casa perdida de Israel. Agora você vai entender. Então, pessoal, quando o Salomão perdeu a visão do Criador, como maldição, os 2 filhos deles também reinou. Salomão morreu, ficaram 2 filhos de Salomão comandando aquelas 10 tribos, que era Roboão e Jeroboão. Esses 2 aí, eles dividiram, era o reino do norte e o reino do sul. Eles se dividiram nos pensamentos. E aí o que aconteceu? Parte das tribos que gostava de Jeroboão ficou com ele, e parte da tribo que gostava de Jeroboão ficou com ele. Então os 2 filhos dividiram as 2 tribos, as 12 tribos. 2 tribos ficou naquele lugar onde Davi e Salomão estava, que era Yahushurum, e as outras 10 tribos se dispersaram para um lugar chamado de Samaria. Samaria era um passo para vir para a América, porque lembra que eu falei que era um bloco só de terra? Então essas tribos vieram para cá, para a América, que se tornaram nos índios, que você conhece, todos os índios dos Estados Unidos, os índios do México, os índios da América do Sul, eram as 12 tribos, parte das 12 tribos de Israel. Então, Jesus, que você conhece como Jesus,
falou para os discípulos que estavam nessa cidade de Yahushurum, ou qual vocês conhecem como Jerusalém, durante a estadia dele aqui, falou assim, ó, vocês agora já me têm, eu estou aqui. Então ele estava para duas tribos lá, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Yahudá, os judeus, que você conhece. Está entendendo agora? Os judeus, que hoje estão dizendo que eles são os absolutos, que só eles que precisam oração, que eles inventaram esse negócio de evangelho e evangélico para eles poderem... Vocês estão errando, quando se dá a luz é só essa tribo, a tribo de Judá, que era uma grande tribo que se fundiu com a tribo de Benjamim, porque eles permaneceram naquela cidade de Yahushurum. Tá clara a explicação para vocês? Ou tá difícil? Baseado nisso aí, as 10 tribos se perderam para o lado de cada América. Aí houve a Pangeia. A Pangeia foi aquele grande terremoto. E os que estavam aqui na América se esqueceram de adorar Yahweh. E aí, Yahushua, ou Jesus Cristo, veio para chamar aquelas 10 tribos para elas juntas adorarem ao Criador e juntas proclamarem para os japetistas, para os semitas, de que Yahweh, o Todo-Poderoso, iria abençoar todas as nações. Eles se chamaram de gentios. Eita, Denilson, caramba, que coisa, hein? Mais claro, Lucas, pessoal, mais claro do que isso não tem como eu falar para vocês. E os discípulos saíram pregando para toda Samaria, até vierem aqui para a América, que os discípulos estiveram aqui na América. Os discípulos estiveram aqui na América. Inclusive Paulo, lá em São Paulo, vocês conhecem São Paulo aqui no Brasil, é que vocês não conhecem a história do Brasil, porque eles não conseguem colocar a história do Brasil dentro da Bíblia. Então, Paulo, que foi o 12º apóstolo, discípulo escolhido a dedo por Jesus, eles tinham que vir. Por isso que o livro de Efésios todinho, ele prega contra os que se chamam judeus, que era uma tribo só, junto com Benjamim, que não queria dar o pão para os outros irmãos, para as outras 10 tribos que estavam perdidas. E aí, pessoal, como parte da maldição, eles mataram Jesus, ou eles mataram Yahushua. E o evangelho, ou seja, a promessa de Yahushua, teria que ser pregado para as 12 tribos. Então aí que se encaixa nós. Porque parte dessa tribo foi escravizada por Roma e Grécia, trazido da cidade de Yahushurum, de Israel, para o Brasil. A tribo todinha de Arrudá, de judeu, que eram pretinhas, vieram como escravos, nus nos navios negreiros e ancoraram aqui no Brasil. E junto com as outras 10 tribos dos índios, que já estavam escravizados aqui, se juntaram. E aí as 12 tribos provaram do veneno, da maldição, porque elas nunca deveriam ter se esquecido de Yahweh, aquele que tirou as 12 tribos com mão forte do Egito. Isso é para aplaudir de pé, pessoal. Por isso que eu falo para você, brasileiro, que você é um hebreu. Você é um descendente de Abraão. Esses que estão falando que os Ashkenaz, eles vão ser abençoados pelo Criador? Claro que vão, pessoal. Porém, a promessa é para a casa perdida de Israel, de Yahushurum. Yahushua veio para a casa perdida de Israel. Esse é o canal DRM. Meu nome é Denilson e vamos falar mais disso para frente, para vocês entenderem de maneira clara. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei? E agora nós vamos falar quem é você no próximo vídeo, para que você entenda a sua posição diante do Criador. Um bom dia para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. DRM Rodrigues é o nosso canal.